Meu nome é Bruno Torquato e neste vídeo nós vamos analisar a República Romana. A República foi o período que sucede à realeza ou monarquia romana, um período caracterizado pela presença da religião doméstica e uma confusão entre as normas religiosas e as normas jurídicas. Tanto que o rei era o sacerdote da cidade. E em razão desse poder sacerdotal é que o direito foi sendo elaborado. A classe que governava era a classe que tinha esses cultos comuns, os patrícios. Somente no final da realeza, contando que a realeza teve 7 reis, foi durante o reinado do 6º rei que a plebe finalmente obtém os primeiros cargos ou a primeira participação política. Sérvio Túlio, o 6º rei, muda o critério de cidadania para um critério censitário e permite, então, que os plebeus mais ricos se tornem cidadãos. E cria também os comícios centuriatos, assembleias que aprovavam, deliberavam os assuntos, as normas que eram consideradas para todo o povo. Então, a participação a partir de Sérvio Túlio da plebe é uma participação ainda muito pequena, mas já há um reconhecimento da própria cidadania da plebe. O 7º rei, ao que parece, Tarquínio, também será pressionado pela plebe. E os patrícios, temendo que esse rei concedesse mais direitos à plebe, irão depô-lo. Então ele será deposto pelos patrícios e, em seu lugar, serão eleitos magistrados, eleitos cônsules para exercer aquele poder. As diferenças entre patrícios e plebeus durante esse período da República vão gradativamente reduzir, até chegar ao ponto de não haver mais distinção jurídica entre eles. Mas percebam que o período da República envolve quase 500 anos e vai ser um longo caminho a ser trilhado pela plebe. Também nós temos como característica desse período uma expansão territorial que acabou modificando a economia, trazendo novos povos para Roma e exigindo que o direito passasse por um processo de laicização, já que ele deveria agora responder a questões que não estavam mais atinentes àquela classe religiosa, àquela classe que participava dos cultos domésticos. Então, o direito vai se laicizando e haverá independência entre a norma jurídica e a norma religiosa. Para tratar da organização política desse período, é importante, primeiro, nós acentuarmos que a República é caracterizada pelo governo dos magistrados em conjunto com o Senado, que simboliza a própria República, já que os magistrados, com frequência, observam as instruções do Senado, as recomendações, os senados consultos, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Então, inicialmente, nós temos o governo da República sendo dado a 2 magistrados, 2 cônsules, que passaram a exercer todas aquelas funções políticas e administrativas que cabiam ao rei. Então, os cônsules seriam eleitos para o mandato de 1 ano, dentre patrícios, e exerceriam a função de propor leis, de julgar, de policiar o comércio, fiscalizar os costumes, comandar os exércitos, declarar guerra, celebrar a paz, todas aquelas funções que inicialmente couberam ao rei. O rei até continua a existir, mas como uma figura puramente religiosa. Por isso, nós não vamos citá-lo mais aqui dentro da organização política. Com a expansão territorial e o aumento populacional de Roma e de todo aquele território de colônia que passa a fazer parte
do governo romano durante o período da República, nós teremos uma necessidade de aumentar o número de magistrados e aumentar também a classificação das próprias magistraturas. Ou seja, vai haver uma certa especificação de funções, porque não dá para concentrar tantas funções apenas no consulado. Então, vão ser criadas outras magistraturas. Apenas como exemplo, já em 509, são criados os questores, que administram o erário público. Mas nós teremos ainda, em 494, uma revolta plebeia, que dará origem ao tribuno da plebe e ao edil da plebe. Magistrados exclusivamente plebeus, conquistas dos plebeus, mediante mais uma pressão, mais uma revolta. Nós ainda teremos os censores, os edis curuis, os pretores. Os pretores merecem uma menção especial, porque são os magistrados encarregados de administrar a jurisdição civil. Então, boa parte das causas cíveis iam parar nas mãos do pretor, que em 367, por meio da Lex Licínia de Magistratimus, tem a criação. Inicialmente, nós tínhamos um pretor, mas, por volta do ano de 241, nós teremos uma divisão da função de pretor segundo destinatário da própria função. Ou seja, se nós tivéssemos uma jurisdição oferecida a cidadãos romanos, seria o pretor urbano o encarregado de administrá-la. Se essa jurisdição envolvesse estrangeiros, seria o pretor peregrino a fazer essa administração da justiça. Essa especialização da pretura é, na verdade, uma diferenciação do próprio direito, já que o direito aplicado ao cidadão não é o mesmo direito aplicado aos estrangeiros. Aos cidadãos, aplica-se o ius civile. Portanto, o pretor urbano ficava encarregado dessa aplicação do ius civile. E o pretor peregrino ficava encarregado do direito dos estrangeiros, chamado ius gentium, ou direito dos gentios. Nas províncias, nós também tínhamos magistrados que exerciam diversas funções, inclusive a função de governador, exercida pelo procônsul ou propretor, a depender se a província oferecia alguma resistência ou não à dominação romana. Ainda temos aqui a figura do Senado, e essa figura ela é central, porque o Senado, apesar de ter permanecido com as mesmas funções, ou seja, uma função de aconselhamento que antes era dado ao rei, mas que agora na República é dado aos magistrados, e uma função de ratificação das leis votadas nos comícios. Então, as funções permanecem as mesmas, mas a importância do Senado aumenta muito. Porque o Senado é o órgão que representa a própria participação do povo. E, além disso, é ele que fiscaliza os magistrados. E, por isso, é comum que os magistrados observem as recomendações que o Senado emite a eles. E, então, nós teremos um parecer que o Senado dá aos magistrados, que são os senados consultos, e que, embora seja apenas um parecer, era frequentemente observado em razão dessa força moral que o Senado passa a exercer. Até mesmo o símbolo das legiões romanas, como vocês podem ver aqui no canto inferior da tela, vai receber aí o Senado como esse órgão simbólico, esse órgão central. Os estandartes das legiões romanas traziam as iniciais SPQR, Senado do Povo Romano. Senado do Povo Romano. Além de magistrados e Senado,
nós continuamos a ter ainda os comícios, ou seja, aquelas assembleias populares, que no período da realeza era exercida, essa função de assembleia era exercida pelos comícios curiatos, inicialmente, ou comícios por cúrias, que tinham participação exclusiva de patrícios, mas com Sérvio Túlio nós tivemos também a criação dos comícios por centúrias, ou comícios centuriatos. Então, estes dois comícios já atuam logo no início da República, mas no decorrer da República nós ainda teremos a criação de mais dois comícios. Em 494 a.C., após aquela revolta plebeia, além da criação das magistraturas da plebe, nós tivemos também a criação dos comícios da plebe, que eram assembleias semelhantes a uma discussão de sindicato, já que tudo que ali era deliberado valeria apenas para a própria plebe. Por isso, essas leis, entre aspas, aqui válidas para plebeus, eram chamados de plebiscitos. Apenas no final do período, quando a diferença entre patrícios e plebeus já não fizer mais sentido, é que os plebiscitos também se estenderão ao restante do povo, inclusive patrícios. E nós temos os comícios por tribos, que foram criados para aumentar a participação e a especialização dessas assembleias. Mas todas elas têm função deliberativa. Como eu disse, é neste período da República que vai acontecer a maior parte da expansão territorial. Quando se inicia a República, Roma não tinha nenhum território fora da própria Itália. Então, o domínio da Itália não foi completo no período da realeza e continuou no decorrer da República. Mas, além desse domínio da Península Itálica, Roma também conquista terrenos fora da Itália, as colônias. Então, as colônias são exatamente, ou províncias, são as formas de organização do governo extra-itálico. E essas primeiras províncias vão se dar com a conquista territorial proporcionada pelas guerras púnicas, uma série de 3 guerras travadas entre Roma e a cidade de Cartago, uma cidade de origem fenícia, do norte da África, e que era considerada muito forte em razão da sua predominância comercial. A força econômica de Cartago fez com que as rotas do mar Mediterrâneo fossem por eles dominadas. E, com isso, Cartago almejava sempre a conquista de mais postos avançados ao longo do mar Mediterrâneo, inclusive os territórios próximos à Itália e mesmo, talvez, a própria Península Itálica. A Primeira Guerra Púnica é a guerra que envolve a conquista dessas ilhas próximas à Itália, dessas grandes ilhas. E, para surpresa daquele tempo, naquele tempo nós tivemos uma surpresa porque não se esperava que Cartago pudesse ser derrotada pelos romanos. Mas os romanos entram na guerra para evitar que Cartago tenha o domínio de terrenos tão próximos à própria Itália. E eles derrotam os cartagineses, conquistando então os primeiros territórios extra-itálicos. Por volta de 237 a.C., nós teremos uma grande expedição liderada por Aníbal, general cartaginês, que de Cartago vai conquistar a Península Ibérica. Vocês podem perceber aí pelo mapa que ele parte ali do sul da Espanha. Ali ele vai fundar, inclusive, a cidade de Nova Cartago, a cidade de Cartagena, e vai rumar ao leste. Até que, em 218, ele chega aos Alpes italianos, que fazem a divisão entre a Itália e o restante do continente. Em 218,
ele resolve fazer a travessia dos Alpes durante o período do inverno, a fim de pegar os romanos desprevenidos. E é o que acontece. Aníbal consegue fazer a travessia, embora acredite-se que muitos soldados morreram nesse percurso, mas entra em território romano, realmente sem que estes tivessem se preparado para tanto. E ali ele vai permanecer na Itália por muitos anos. Os romanos, então, vão se organizar e enviar tropas para atacar a cidade de Cartago. E, a partir de uma estratégia inteligente, eles conseguem expulsar os cartagineses do território romano. E, com isso, no final da Segunda Guerra Púnica, Roma não apenas expulsou os cartagineses dos seus territórios, como também conquistou muitos daqueles territórios que pertenceram a Cartago. Inclusive, todo esse caminho pelo percurso aí da Gália, da Espanha e mesmo de parte dos territórios do norte da África. Ao que parece, no final da Segunda Guerra Púnica, quase que só a cidade de Cartago ainda restava. E ainda haverá uma terceira guerra, em que Roma conquistará completamente as rotas do mar Mediterrâneo. E aí ela passa de uma cidade agrária para uma cidade mercantil, um centro econômico de extrema importância. Durante todo esse período de expansão, que demorará alguns séculos, nós teremos também uma necessidade do direito a acompanhar essas mudanças. E por isso, nós teremos uma redução da influência religiosa, já que as normas religiosas, de alguma forma, impediam que o direito desse respostas rápidas aos problemas que estavam surgindo. Aos poucos, o direito passa a assumir um caráter mais abstrato, mais geral, tentando prever as situações, ou seja, agindo a priori. No período da República, nós temos 5 fontes principais. Os costumes, ou seja, aquelas tradições que continuam importantes, e mesmo as tradições religiosas, elas ainda têm uma certa relevância, embora essa relevância vá decrescendo no período. Nós temos as leis, que neste período ganham uma importância enorme, já que normas escritas passam a representar também uma maior segurança para quem não é cidadão ou para quem não faz parte da mesma religião. Então, conhecer o direito por normas escritas passa a ser uma medida de segurança. E muitas leis serão editadas nesse período. A mais famosa delas é a Lei das 12 Tábuas, elaboradas entre os anos de 451 e 449 a.C., são as leis que, de alguma forma, representam a efetividade dos direitos da plebe. Por quê? Porque os plebeus, pelo menos os plebeus ricos, desde Sérvio Túlio, ou seja, desde o período da realeza, já tinham a possibilidade de invocar leis. No entanto, era muito difícil invocar um direito que era consuetudinário, invocar um direito que foi passado por tradição patrícia, de ouvido a ouvido. Então, conhecer um direito que eles não participam dos ritos, que eles não participam das tradições, que eles não participam da elaboração, é muito difícil. Então, a elaboração da Lei das 12 Tábuas é, de certa forma, uma reivindicação da plebe para a colocação por escrito dos costumes patrícios e da inserção de novos institutos, institutos laicos, institutos voltados mesmo para a plebe. Além de costumes e leis, nós tivemos nesse período os senados consultos, que eram aqueles pareceres que o Senado emitia normalmente em resposta a consultas de magistrados. Quando o magistrado ia tomar uma decisão importante,
temendo, inclusive, ter problemas posteriores com essa decisão, eles consultavam o Senado. E o Senado, então, emitia um parecer, uma recomendação. Eram os senados consultos. Esses senados consultos não tinham, portanto, força vinculante, não tinham imperatividade, mas, na prática, era comum que fossem observados. Os editos dos magistrados também são fontes de muita importância aqui, porque, com o poder dos magistrados, nós teremos algumas magistraturas com a possibilidade de fazer editos, ou seja, de no início do seu mandato, elaborar uma norma que regule a sua função, o exercício da sua função. Como a maior parte das magistraturas tinha eleição anual, então esses editos teriam a validade de 1 ano e seria aplicado por aquele magistrado na sua função específica. No caso, por exemplo, do pretor, ele elaboraria edito dizendo como ele resolveria determinadas causas que a ele seriam levadas. Dessa forma, os editos foram aos poucos completando o ius civile, completando as leis, dando garantias, ações judiciais para direitos que não estavam previstos nas leis. Então, o Edito dos Magistrados foi uma fonte muito importante para ampliar a proteção do direito e também para reduzir a formalidade jurídica. A interpretação dos prudentes finaliza as fontes do período com a chamada jurisprudência. Então, a interpretação dos prudentes, ou jurisprudência, é o direito dos prudentes, o direito que vem dos jurisconsultos, estudiosos, que se dedicavam a analisar o direito, a comentar o direito, a dar pareceres sobre o direito, ou mesmo a escrever obras didáticas. Nesse período, nós já temos escolas de direito, e nós teremos, então, doutrinadores. Esses doutrinadores são os prudentes. Nós não temos interpretação dos prudentes propriamente vinculante, a não ser aí por um período muito curto no final da República, algo que nós tratamos já no vídeo do Império, do Principado Romano. Mas, em geral, os prudentes elaboraram obras assim como os nossos doutrinadores atuais, ou seja, obras que influenciavam a análise, a aplicação, a interpretação do direito, mas não propriamente que criavam uma vinculação com essa opinião posta. Além disso, nós teremos, para finalizar este vídeo, que analisar a crise que se instaura no final da República. É óbvio que, diante de tanta expansão, de tanto crescimento populacional, territorial, o modelo de organização se mostra insuficiente. Aquele modelo baseado apenas em magistraturas não foi compatível com a dimensão territorial. E com isso, nós tivemos diversos problemas, revoltas sociais, grande desigualdade social, corrupção. E toda essa crise acabou favorecendo que os generais obtivessem mais poder. Tanto que no final do período, por volta aí do ano 100 a.C., vários generais vão se eleger para as magistraturas. Inicialmente é famoso o general Mário, depois o general Sila, e, finalmente, nós teremos a instauração de um governo de generais no final do período, que é o governo a partir de 3 generais, o triunvirato. Em 60 a.C., tem início o primeiro triunvirato. Triunvirato que envolve Pompeu, Crasso e Júlio César. Eles ficam responsáveis, cada um, pela administração de uma província. Pompeu, com a província da Espanha, Crasso,
com os territórios do Oriente, e Júlio César com os territórios da Gália. Consequentemente, todas as legiões romanas desses territórios estavam sob a gerência deste general. Haverá graves problemas entre eles e, com a morte de Crasso, Júlio César e Pompeu passam a disputar o poder, até que Júlio César consegue obter o poder absoluto e, em 49 a.C., passa a governar todos esses territórios. O caso é que Júlio César incomoda a classe mais alta, os nobres, e, em 44 a.C., ele será assassinado. Com o seu assassínio, nós temos a instauração do segundo triunvirato, ou seja, em 44 a.C., com a morte de Júlio César, nós temos um segundo governo de 3 magistrados, de 3 generais. Marco Antônio, com as legiões do Oriente, Lépido, com a África, e Otávio, com o Ocidente. Mais uma vez, aquele governo de 3, inicialmente instituído voluntariamente, acaba gerando conflitos posteriores entre os triunviros, e Otávio vai se sobrepor aos demais. Lépido será derrotado por Marco Antônio, e Otávio posteriormente derrotará Marco Antônio, tornando-se um único triunviro. Otávio vai se eleger sucessivamente cônsul, e o Senado vai conferir poder a ele, de forma a que ele contenha aquela crise. E então ele vai receber o título de imperator, de príncipes, que seria primeiro cidadão da República. Ele vai passar a usar, inclusive, o nome de César em homenagem ao seu tio-avô e seu pai adotivo, Júlio César. E em 27 a.C., ele receberá o título de Augusto, magnífico. Tanto que ele entra para a história normalmente como César Augusto. Ou seja, Otávio César Augusto é o primeiro sucessor de Júlio César. Talvez o primeiro imperador. Esse é o nome mais comum que a história dá. Embora, na época, eles preferissem a denominação de príncipes. Por isso que o próximo período, o período que se inicia em 27 a.C., é frequentemente chamado de Principado ou Alto Império Romano. Assistam o próximo vídeo. Assistam o vídeo do Império para concluir todo esse raciocínio sobre o direito romano. Até logo.